Oi, bom dia. Eu sou a Gabriela Salles e quem vai apresentar esse trabalho junto comigo é o Marco Bruno Rodrigues. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o software SaaS. Fundado em 1976, o SaaS é uma empresa pioneira em business intelligence e gerenciadora de banco de dados. Seu maior uso comercial no início da carreira era na agronomia, para medir e estimar o tamanho das colheitas. Até hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é um de seus importantes clientes. A empresa desenvolvedora do produto SaaS possui o mesmo nome e se encontra na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A gente pode destacar como seus clientes as empresas Lockheed Martin, Honda, Nestlé e HSBC. E aqui no Brasil, a gente pode destacar a Vivo, Oi e o CEMIG. O SaaS é um sistema integrado de aplicações para o processamento e análise estatística de dados. Esse programa possui etapas Data, que recuperam e manipulam os dados, e as etapas Proc, que analisam os dados. E esses dados podem ser publicados em HTML, PDF, Excel, RTF e outros formatos usando o Output Delivery System. A linguagem SaaS é uma linguagem de programação de computador usada para análise estatística, que pode ler dados de planilhas e banco de dados e gerar os resultados de análises estatísticas em tabelas, gráficos e documentos. Essa linguagem é executada em compiladores que podem ser usados no Microsoft Windows, Linux, Unix e Mainframe. E o SaaS System e o Word Programming System são compiladores dessa linguagem SaaS. Nessa etapa Data, existem instruções executáveis que resultam na ação do software e declarações que fornecem instruções para ler um conjunto de dados ou alterar a aparência dos dados. Esse conjunto de dados são organizados em tabelas com linhas chamadas observações e colunas chamadas variáveis. Além disso, cada parte dos dados possui um descritor e um valor. Na etapa Data, existem mais duas etapas, a compilação e a execução. Na etapa de compilação, instruções declaradas são processadas e erros de sintaxe são identificados. E na etapa de execução, processa-se cada instrução executável sequencialmente. Já na etapa PROC, existem instruções PROC que invocam procedimentos nomeados. Esses procedimentos realizam análises e relatórios sobre o conjunto de dados para produzir estatísticas, análises e gráficos. Além disso, existem mais de 300 procedimentos nomeados e cada um contém um corpo substancial de programação e trabalho estatístico. E essas instruções PROC também podem exibir resultados, classificar dados ou executar outras operações. Existem três versões pagas e existe uma versão que desde 2010 ela pode ser adquirida por estudantes. E é essa versão que vai ser usada aqui no trabalho. Na versão SaaS Analytics Pro, faz uma análise estatística e relatórios avançados, além de imagens de alto impacto. E inclui um pacote SaaS básico, SaaS Stat e SaaS Graph. Já o SaaS Visual Data Discovery, ele combina os produtos SaaS mais vendidos e duas interfaces. E no SaaS Access Software tem um acesso desatado, transparente de leitura, gravação e atualização de dados, independentemente da origem ou plataforma. Tipos de problema que o SaaS soluciona. O SaaS ele vai ser indicado para o desenvolvimento de pesquisas com necessidade de análise de grandes bancos de dados, bem como o desenvolvimento e aplicação de ferramentas estatísticas avançadas. E é um software integrado para análise de dados, que consiste de vários produtos que permitem a recuperação de dados, o gerenciamento de arquivos, análise estatística, o acesso a banco de dados, geração de gráficos, além de geração de relatórios, aplicativos e soluções de negócios. Além disso, possui também uma grande portabilidade, podendo operar em diferentes ambientes virtuais. Entre seus recursos e funcionalidades, a gente pode destacar alguns módulos que ele traz.
Por exemplo, esse módulo SAS Base é um módulo básico obrigatório em toda a instalação. Existem outros módulos, como o módulo estatístico, o módulo gráfico, o de análise e pesquisa operacional, o de análise e controle de qualidade, o módulo de econometria e também o módulo para análise e operação de matrizes. Além disso, a gente também tem alguns outros módulos para acesso aos diversos tipos de bancos de dados. Tem o módulo para conexão entre ambientes operacionais heterogêneos e o SAS AF, que é o módulo para o desenvolvimento de aplicações, e por fim o SAS FSP, que é o módulo para facilitar o acesso a arquivos com programação de telas. Entre as soluções propostas, destaca-se as áreas de Analytics, Business Analytics, computação em nuvem, Customer Intelligence, fraude e segurança, a gestão de desempenho e gestão de risco. Destacando alguns pontos fortes, fracos e diferenciais do mercado do SaaS. Entre os pontos fortes do SaaS, a gente pode destacar a capacidade estatística, o manuseio de conjuntos e Big Data e a facilidade de aprendizado desse software. Entre os pontos fracos, a gente pode falar de possuir um código fechado, ter pouca flexibilidade em sua linguagem de programação e ter versões que são pagas. E entre os diferenciais, a gente pode destacar o leque de possibilidades maior para tratamento de dados, o suporte de plataforma e a experiência adquirida ao longo dos anos com diversos casos de sucesso. As formas de entrada de dados na plataforma podem ser dados digitados ou colados na janela editor. É possível importar dados do Excel ou fazer outros procedimentos, como importar arquivos. As formas de saída de dados podem ser a listagem, que pode ser gravada em HTML, PS, RTF, entre outros formatos, ou na janela Output do SaaS. O conteúdo ele pode ser copiado e colado, por exemplo, no Microsoft Word, ou impresso diretamente. A engenharia de produção, ela busca resolver problemas, melhorar a eficiência das empresas, otimizar recursos, e é possível fazer isso no SaaS, por exemplo, fazendo uma análise preditiva para reduzir riscos, otimizar operações e aumentar a receita. Ou usar a mineração de dados, porque assim, através de uma variedade de técnicas, você pode usar essas informações para aumentar a renda, cortar custos, melhorar o relacionamento com os clientes, reduzir riscos, entre outras coisas. Então, é possível ver a importância desse software para a solução de problemas da engenharia de produção. E agora a gente chega no programa, só para mostrar aqui a diferença do SAS Programmer para o Visual Programmer. Como a gente pode ver aqui, mostra a mesma coisa: Flow, Results e Properties. Flow geralmente são os fluxos de processo, como por exemplo, se a gente for criar ele fica aqui. Se a gente criar outro, ele fica aqui. E com isso a gente pode direcionar, ou seja, esse roda, depois roda esse, que depois roda outros. Isso seria o fluxograma. Deixa eu deletar. Mas o que a gente vai estar mais interessado é no SAS Programmer, que é o que a gente já tem aqui. A gente vai fazer uma previsão de produção. A gente vai estimar a produção futura a partir de um dado ponto de uma produção de doces. No caso, são dados da produção de doces em uma cidade nos Estados Unidos. Nós vamos prever como vai ser a produção do período em que ele está, do período que acaba a observação, até dezembro de 2020. No caso, começa em deixa eu ver aqui, olha eu pulando aqui, começa em janeiro de 72 e vai até agosto de vai até agosto de 2017.
Para começar, vamos falar um pouco mais aqui. Vamos esquecer essa parte. Aqui a gente tem Server Files and Folders, que geralmente é os arquivos de servidor e as pastas. Geralmente aqui é onde você vai achar os arquivos em que você vai mexer, ou seja, os datasets. Aqui a gente tem o criar. A gente pode criar um novo programa, importar os dados, questões e XML. A gente pode criar uma pasta e um atalho para essa pasta. Aqui a gente deleta, seja algum arquivo, seja alguma pasta. Aqui a gente faz o download de um, a gente faz o upload. Aqui são as propriedades de cada pasta e aqui um refresh, um botão de refresh para caso você colocar um arquivo e o programa estiver aberto, você simplesmente aperta aqui para poder atualizar a sua pasta. Aqui em Tasks and Utilities é aonde a mágica acontece. Aqui estão basicamente todas as informações, todos os procedimentos, todas as tarefas em que o SaaS pode realizar. É lógico que a plataforma SaaS Studio ela tem algumas limitações, ela não libera tudo para a gente, mas o que tem dá para a gente fazer alguma coisa. A gente tem tarefas em que envolvem dados, gráficos, mapeamento, estatísticas, modelos lineares, análise de sobrevivência, análise multivariadas, análise de cluster, Power Sample Size. Vamos ver aqui, que eu não lembro muito bem. Sim. Correlação de versão, regressão e por aí vai. Probabilidade e combinatórios. E aqui previsão, que é onde a gente vai focar no forecasting. E aqui algumas utilidades, que é importar dado, fazer algum query ou um novo programa SaaS. Nos snippets, eles criam trechos de alguns procedimentos e de algumas informações do comando data, da etapa data. Vamos falar um pouquinho bonitinho? Então, beleza. Ele cria meio que atalhos, digamos assim, mas bem atalhos assim, com parênteses triplos se der. Porque nada mais é do que você ter um código escrito de maneira geral, ou seja, de uma maneira geral, e esse código escrito de maneira geral, você simplesmente modifica para o que você quer. É como se fosse algo para preguiçoso, digamos assim. Em libraries fica suas bibliotecas, aqui geralmente ficam os arquivos que você importou. Aqui na parte work a gente está as abas ou os arquivos em que a gente está trabalhando na hora. Web work, geralmente arquivos em que está na internet, SaaS User e SaaS Help. Esses geralmente são padrões. E aqui são atalhos de arquivos, geralmente o pessoal não utiliza muito. Vamos começar? Vamos começar primeiro por criar um programa. Acho que essa é a principal forma. Quando a gente cria, a gente tem 3 subabas importantes. A gente tem a aba Code, Log e Results. A parte Code desse programa é onde você escreve as linhas de código. Ou, no nosso caso, vamos pular um pouquinho, vamos fazer o programa escrever para a gente. Na parte de log fica a parte de algumas informações que o compilador passa para a gente, como erros, avisos e algumas notas relacionadas ao código. Na parte de results, geralmente é onde é exibido os resultados, onde geralmente é mostrado os resultados que a gente adquiriu através do programa. E existe uma que é a parte output data,
que geralmente é mostrado em visualização para impressão ou para exportação em alguma extensão de arquivo. Vamos começar? A primeira coisa que a gente vem é em snippets, porque a gente é preguiçoso. Brincadeira, mas é uma forma bem didática, digamos, de aprender, é uma forma bem mais tranquila. A gente vem em data e a gente vai importar um arquivo CSV que a gente baixou do Kaggle, e aqui ele me dá em forma geral. O que significa cada coisa? Aqui tem um proc import, ou seja, eu estou realizando um procedimento de importação de dados. Aqui mostra o caminho dele, digamos assim, o endereço onde ele está. Aqui no Alt é onde é o arquivo que a gente, é o nome do arquivo que a gente está gerando pelo código. Esse arquivo vai aparecer nas libraries, e aqui a gente está mostrando que vai aparecer na biblioteca work, que é a biblioteca que a gente está trabalhando na hora. O tipo do arquivo e replace, que é, vamos fazer um padrão. Aperta Run para poder rodar, e aqui a gente tem para printar os resultados na tela. A gente primeiro digita na parte data, a gente mostra o arquivo e Run. Bom, a gente precisa primeiro do endereço do arquivo. Primeiro a gente bota em parênteses e vamos buscar. No caso é Skin do Production. A gente clica com o botão direito, Properties, e cola o endereço do arquivo. Aqui a gente quer mudar, a gente não quer deixar mais CSV. Vamos botar doce, como a vida. Aqui a gente não precisa mudar, geralmente ele é aqui a gente precisa mudar, realmente ele é um arquivo de extensão CSV. Aqui a gente precisa mudar, que se a gente mudou aqui em cima, a gente tem que mudar aqui embaixo, doce, e vamos rodar o programa todo. No log ele vai mostrando pra gente. Se for fazer por semelhança, a gente pode pegar a linguagem C, onde tem aquela janela onde o compilador informa pra gente onde teve algum erro, onde houve algum alerta. A gente vê que não tem nenhum erro, nenhum alerta. A gente tem as notas do que o compilador fez pra gente. E vamos para Results. Aqui está a nossa tabela a ser analisada. Aqui a gente tem observações, que é o número de cada linha, a data de observação, e esse PG 3113N é a tag para produtos feitos com açúcar nos Estados Unidos e as suas quantidades. Bom, a gente pode perceber, por enquanto está uma forma bem grosseira. No Output Data é mostrado para a gente a mesma coisa, como a gente pode perceber, porém a gente vai precisar mexer um pouco mais, fazer um tratamento melhor. Então a gente vai em Tasks e Utilities, Forecasting, que a gente vai mexer com previsão, e vamos preparar esses dados. Vamos fazer uma série temporal com preparação de dados. Bom, eu simplesmente arrastei e joguei. E aqui ele abre essa outra aba para mim. O que a gente precisa ter noção aqui? Primeiro, a gente precisa colocar um nome. No caso nosso que a gente escolheu doce, a gente vai primeiro escolher o arquivo que a gente vai trabalhar. E aqui a gente tem algumas informações que precisam ser preenchidas, que são obrigatórias. As que são obrigatórias sempre vão ser assinaladas por esse asterisco em vermelho, que é a nossa variável de série temporal. No nosso caso vai ser a data de observação. Aqui você pode fazer algum tratamento com
os valores perdidos ou valores não lidos, a gente vai fazer com missing value. E aqui algumas coisas adicionais que você pode fazer: o ID de tempo, o tamanho das temporadas e uma forma de análise de grupo a partir de alguma variável. No caso, a gente não vai ter necessidade de utilizar. Em transformation, vai mostrar para a gente a variável e a gente não vai mexer em nada porque é mês. No output, mostra o nome do dataset nenhum, e se a gente quer que mostre os dados do output, vai mostrar para a gente. E aqui as informações: essa aqui, essa e só essas duas. Geralmente vai acompanhar todo o procedimento, porque aqui você vai mostrar, você quer, por exemplo, renomear o seu arquivo, botar doce 1, doce 2, e aqui mostra algumas propriedades dessa tarefa, como o nome, a descrição, a categoria, o procedimento e a versão dessa tarefa. E algumas coisas interessantes, como tutoriais, procedimentos de time data e referência de tarefas. No caso, a gente vai rodar. Vamos sempre observar. Vamos só aumentar aqui para a gente poder ver o que aconteceu. Na parte log, a gente vê que não teve nenhum erro, nenhum aviso, e as notas de sempre. E aqui no output data é mostrado para a gente a informação de a observação, o tempo e a data de observação, que era a variável que a gente ia analisar. Isso quer dizer que aqui temos o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e vai continuar até o mês 548. A gente vai observar de mês a mês, ao invés de, por exemplo, ano a ano ou semestre a semestre. Feito isso, a gente já fez tudo que a gente precisa fazer aqui. Vamos voltar e vamos em exploração da série temporal. Arrasta e joga, mas no caso vamos jogar. Uma coisa interessante aqui, quando você está fazendo lá, se a gente for na aba Code, ele mostra o código para a gente e do jeito que a gente escolheu. Vamos voltar para Time Exploration e vamos lançar aqui. Nessa parte de exploração de série temporal, a gente vai escolher o nosso arquivo, é o doce. Esse doces aí é só caso se rodar devagar, aí a gente mostra. E aqui a gente tem a variável dependente. Essa variável dependente, o que quer dizer ela? Ela é a variável que vai ser analisada. Como a gente não vai analisar a data e sim a produção, então a gente aperta em produção e a gente vem aqui em análise. E a gente tem algumas opções que a gente pode marcar para exibir para a gente. No caso, a gente quer a série temporal. E a gente vai selecionar alguns plots. No caso, nenhum, porque não tem necessidade de fazer alguma análise de autorrelação, mas a gente quer as análises descritivas. A gente também tem análise de correlação cruzada, análise de decomposição, análise de densidade espectral e análise de teste de raiz única, que é o Dickey-Fuller. Para quem entende mais aí, é um pouco mais avançado essa área estatística. No caso, a gente vai só focar em preparar em explorar esses dados e modelar a nossa previsão de demanda. Vamos rodar. Na aba log não tem nenhum erro, nenhum aviso, as notas como sempre, e aqui estão os resultados. Vamos ampliar para a gente dar uma olhada. O dataset de input,
a informação da variável que a gente está analisando e algumas estatísticas descritivas como mínima, média, mediana, máxima, desvio padrão e números observados, números de observações perdidas ou que não foram utilizadas. E a gente tem esse gráfico aqui que é o mais importante, que é os valores de série. Essa aqui é a nossa série temporal. Vamos dar uma ampliada para poder ver direitinho. E aqui está ela. Como a gente pode perceber, ele começa um valor, depois vai no outro. Se a gente for perceber, para o pessoal aí que é muito mais entusiasmado com a parte de bolsa de valores, esses valores de série são semelhantes o gráfico do dia da bolsa, ou seja, com as altas e baixas dos indicadores e também das ações. Voltando onde a gente estava, agora a gente vai modelar. A gente vem em Modeling and Forecasting, arrasta, joga, e aqui a gente chega em algumas coisas interessantes. Outra adição, e aqui a gente escolhe o modelo de previsão. Modelo de previsão a gente tem vários tipos: o Random Walk, as médias, que no caso aqui é a caminhada aleatória. A gente tem as médias móveis, Exponential Smoothing, Arima, Arimax e componentes não observados. Para poder fazer essa nossa modelagem, nós vamos utilizar o Arima e nós vamos estabelecer alguns valores de autorregressão, diferenciação e médias móveis, as ordens no caso desses valores, tanto para o Arima quanto para o Arima Seasonal, ou seja, para o Arima de temporal. No caso a gente aqui vai botar ordem 2, 0, 2, 0, 1, 2. Se vocês perguntarem de onde são esses valores, eu vi no Kaggle, vamos ver se vai dar certo. Vamos selecionar alguns plots, no caso a gente quer todos. Opções, a gente aqui pode escolher o número de períodos de previsão. A gente vai querer, aqui vai exibir até agosto de 2018, né? Então 24 de 2019, 25, 36 de 2020. Vamos para 36. Aqui exibe até agosto de 2020. O que a gente também quer setembro, outubro, novembro e dezembro. E a gente quer um nível de confiança. Geralmente o pessoal utiliza 95% e vamos deixar. Não queremos nenhum período para deixar para trás. E aqui é Outlier Detection. Eu não sei mais ou menos para que serve, mas vamos deixar ligado. E vamos rodar. Vai demorar um pouquinho e foi. Nenhum erro, nenhum aviso e as notas estão todas aqui. E vamos para os resultados. Vamos ver se está tudo certinho. Tá tudo certinho. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma nova variável, os períodos de diferenciação, a média das séries trabalhadas, desvio padrão, número de observações e observações eliminadas por diferenciação. Aqui a gente tem valores de checagem de autocorrelação para white noise, que é uma variável estatística que determina um certo comportamento. E aqui a gente tem a análise de tendência e correlação. Agora sim, certo, porque aqui a gente tem elas, no caso as observações e a tendência a aumentar ou diminuir, como a gente pode observar aqui no ACF, no PACF e ACF. E aqui a gente tem
o nosso sumário de otimização e estimação do ARIMA. Alguns tópicos importantes, algumas informações importantes para isso. Vamos pular. A mesma coisa aqui, também aqui, e essa correlação feita a partir desses valores em que a gente encontrou. Quer dizer, a gente não, o programa, né? E a mesma coisa na checagem de resíduos de autocorrelação, que é mostrado aqui pra gente, tanto no ACF, no PACF, no IACF e a probabilidade de white noise, que não muda muita coisa. Aqui a gente tem o diagnóstico de normalidade residual. Ele é mostrado pra gente o quanto esses valores estão variando. No caso aqui são uma suposição para que os resultados do ajuste de modelo de regressão sejam confiáveis. E aqui temos os nossos gráficos informando isso, o percentual e o residual a partir da quantidade, que é o kickplot. Aqui temos os nossos residuais e mais algumas coisas importantes, como o fator de autorregressão, autorregressivo, e o fator de médias móveis, que vão ser utilizados para fazer essa previsão. E com isso a gente tem os valores de previsão, que é mostrado para a gente, do 549 até o 588, que são as 40 previsões que a gente quer de cada mês. O erro padrão que essas podem ter, você pode perceber que a partir do momento em que uma previsão vai se distanciando da primeira, esse erro vai aumentando, isso vai vir mais baixo, vai ter um efeito de cone, e aqui os limites de confiança de 95% que a gente marcou, que é onde esse valor pode estar a partir do seu erro. Indo para o mapa, aqui a gente tem a previsão, a gente vê que a previsão está acima do valor que a gente encontrou em agosto de 2017, e ela se estende, e aqui é o efeito de cone, que geralmente tende a imitar um pouco a curva. E aqui é o nosso mapa de previsão que a gente quer. A gente tem aqui os valores dessa série temporal até um determinado ponto, que é esse aqui, que é o ponto 548, que é o nosso último mês que a gente viu, e a partir desse ponto é mostrado a previsão dos outros 40 de meses que a gente quer ver. Ou seja, se a gente for olhar até dezembro, não mudou muita coisa, está ainda em queda, está ainda em alta. No caso, se a gente fosse estimar mais meses, ia mostrar, mas aqui parece que está aumentando. Isso faz até um pouco de sentido, justo agora, já que a população americana é conhecida por ser uma população que consome bastante açúcar e derivados, como doces e por aí vai. Então não é algo de se assustar. Aqui alguns outros valores, máximo de números encontrados e número de significância, e aqui outros valores de outlier que a gente marcou, mas a gente não sabe. Então, gente, com essa previsão a gente fica por aqui. Espero que a gente possa ter agregado algum conhecimento para vocês. Dúvidas, sugestões, reclamações, é só deixar na aba dos comentários, ou se você for amigo da gente, tiver nosso WhatsApp, manda um zap. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.